Sempre nesse horário, terça-feira, doutor Álvaro conversa com a gente. Claro, durante esse período não tem outro assunto a não ser a pandemia de coronavírus. E hoje a notícia, doutor Álvaro, do dia é a decisão do laboratório Johnson & Johnson, farmacêutica, de interromper, por enquanto, o processo dos testes, depois que um paciente acabou apresentando sintomas de uma doença. A doença não foi revelada. Doutor Álvaro, é assim mesmo que funciona? Há algum risco de algo mais grave para quem está sendo voluntário nesse processo? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia para todos. Barão, é exatamente isso que geralmente pode acontecer no estudo de fase 3 de vacina, né? O que acontece? O voluntário ele vai ser observado nas visitas, ele vem, né, numa frequência nessas visitas, nesses estudos, e todas as perguntas são feitas a ele. Que sintoma que ele está tendo, é colhido exame laboratorial, e quando se identifica um evento adverso grave, existe até uma gradação, ele pode ser evento 1, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, quando chega nesse grau 4, se olha com muita calma e para-se o estudo para se avaliar se esse evento adverso grave tem ou não relação com a vacina. Então, é uma medida de segurança, isso não é para a gente perder esperança com essa vacina, na verdade, você vai observar se tem uma relação de causa-efeito, se o que ele apresentou durante o estudo tem alguma relação direta com a vacina. Se não tem uma relação direta, o estudo volta a se continuar a alocar os voluntários para o estudo. Então, isso é algo que pode acontecer. Aconteceu com a vacina de Oxford, o estudo foi retomado, e agora aconteceu com a vacina da Janssen, e provavelmente um comitê externo vai avaliar se realmente o que esse voluntário teve tem uma relação direta com a vacina. Mas a questão que eu faço, eu insisto, desculpe, a pessoa vai lá tomar a vacina achando que a partir daquele momento vai ficar imune. Claro que ninguém vai tomar a vacina falando assim, vou pegar algum tipo de doença. A pessoa torce para que dê certo. Mas há um risco, claro, nesse processo, né? Não dá para ter certeza especificamente se a pessoa que a gente está falando nesse momento teve alguma relação ou não com a vacina. Mas todos os voluntários, imagino eu, são testados e há um risco de que ele apresente algum tipo de efeito na sequência, algum tipo de contraindicação. É assim, doutor Álvaro, ou não? Exatamente, Barão. Quando o voluntário vem na primeira consulta, quando o estudo vai ser apresentado para ele, ele lê um termo de consentimento esclarecido, onde se coloca todas essas possibilidades. Primeiro, ele pode estar no braço do placebo ou da vacina, ele tem que entender que é um estudo que é duplo cego, nem o pesquisador nem ele sabe que braço ele está, e é colocado exatamente todas as possibilidades com relação a eventos adversos que podem vir a acontecer. Obviamente, todo investigador dá suporte ao voluntário para qualquer evento adverso que acontecer, a internação ou mesmo a avaliação clínica desses voluntários. Então, ele não fica desassistido durante esse estudo, mas é realmente colocada essa possibilidade para esses voluntários que participam de qualquer estudo, não só de vacina, estudo de intervenção de alguma droga, alguma medicação. Então, isso é deixado de forma muito clara na primeira consulta quando ele vem. Doutor, tem muita gente que ouve, né, esse tipo de informação de que a vacina pode ter provocado algum efeito colateral, provocado algum outro tipo de doença no paciente que está realizando esses testes. Na realidade, quando a gente ouve esse tipo de notícia, é para se temer ou para se ter ainda mais confiança em saber que o processo está seguindo o curso normal dele? Não, você falou um detalhe muitíssimo importante, é exatamente isso. Quando a gente tem essa fase 3, lembrar que nas fases 1 e 2, eu testo um número pequeno de voluntários. Quando eu entro na fase 3, eu vou testar 30 mil pessoas, 60 mil pessoas, e é crucial para o investigador do estudo entender que se nessa fase 3 ainda continua tendo essa característica de segurança da vacina. Então é muito importante que o investigador tenha todo o cuidado, às vezes um cuidado até em excesso, no sentido de interpretar qualquer evento grave, parar, olhar, e se for relacionado à vacina, se tiver essa relação de causa e efeito, você não vai colocar em risco outras pessoas daqui para frente. Então você pode até interromper o estudo, mas se a gente vê que é um evento que não tem relação com a vacina, posso continuar esse estudo pela frente. Então, realmente é um excesso de zelo, é importante, porque imagina só se a gente não tem esse cuidado de avaliar durante o estudo e depois que essa vacina entra em larga escala, eu começo a identificar coisas que eu não vi nessa fase 3. Então, realmente é importante essa característica de segurança, continuar avaliando essa característica durante a fase 3 da vacina.
Um outro assunto, doutor, que entrou na pauta esses dias foi a confirmação do primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus, né, provocando a Covid-19 nos Estados Unidos, publicação em revista científica. No mundo é o 5º caso. Quer dizer, aquele mito de que quem pegou coronavírus não pega de novo, pelo jeito caiu, né? Com certeza. A gente tem que ver os estudos e pegar essa informação para prevenção, né? Então, quem já teve a doença, teve a Covid, a gente, não vou mais usar máscara, não vou pegar de novo, não é bem assim, né? Então, a gente sabe, está entendendo ainda como que funciona essa reinfecção, ela realmente pode vir a acontecer, e o que é mais interessante é que em alguns casos, essa segunda infecção foi um quadro mais leve, em contrapartida, em outros casos, esses 5 descritos aí no mundo até agora, a segunda infecção foi até mais grave. Então, isso é um alerta para todo mundo, né? Nós estamos vivendo ainda um momento de circulação de vírus no Brasil e no mundo, então a gente não pode se apoiar. Eu já tive a doença, não vou pegar de novo, então tem que continuar se distanciando, usando máscara, porque a gente ainda não consegue descrever com exatidão se essa segunda infecção pode ser até mais grave do que a primeira. Estamos avaliando, alguns casos mostram exatamente o contrário e outros mostram que não, que a infecção pode ser até mais branda. Então, cuidado ainda, porque a gente não tem informação suficiente para garantir algumas informações sobre a Covid-19. Bom, e como a gente tem o número de testes, né, o volume de testes não tão grande no Brasil, a gente não sabe sequer se muitas das pessoas tiveram o primeiro caso, se as pessoas que são infectadas agora nesse momento estão sendo infectadas pela segunda vez. Eu queria saber do senhor, doutor, a sua observação com relação aos testes que são realizados agora. No começo da pandemia, quando esses casos começaram a ser confirmados no Brasil, a gente tinha um número muito baixo. Isso melhorou? Isso mudou no Brasil? Como é que é a avaliação do senhor com relação a esse número de testes? Certamente a gente, nesse momento agora, nos últimos meses, agosto, setembro e outubro, a gente aumentou realmente nossa capacidade de testar as pessoas para a Covid-19. Talvez muito além do que realmente a gente precisaria testar para respaldar até essas condutas relacionadas a isolamento, a pessoa ficar em casa. Mas realmente é um grande desafio no mundo a gente ter exames diagnósticos adequados, melhorar a performance desses testes, principalmente os testes sorológicos, né? Entender que eles apresentam muitas limitações ainda no sentido da gente dar alguma conduta baseada nesses testes, né? Entender a resposta imune desse vírus, porque muitas pessoas entram em contato, não fazem a sorologia positiva, mas isso não significa que elas não estejam protegidas. Então, assim, aliar o melhor conhecimento da parte imunológica e tentar melhorar a performance desses testes. Então, temos grandes desafios: ampliar a cobertura, melhorar a qualidade deles, ter novos testes diagnósticos, testes que sejam rápidos, mas que tenham uma efetividade razoável para a gente tomar conduta. Então, o caminho ainda é bastante longo nessa evolução dessas ferramentas de diagnóstico aí da Covid-19. Barão, posso fazer uma pergunta? Desculpa. Não, vai lá, Carla. Tem uma pergunta de ouvinte aqui, Tati, dizendo o seguinte: doutor, quanto tempo depois de ter alta do coronavírus um paciente internado continua transmitindo a doença para os outros? Exatamente isso que eu vou perguntar, porque nos Estados Unidos está uma discussão gigantesca por causa do presidente Donald Trump, que na semana passada testou positivo e já foi liberado para fazer evento de campanha, né? Tem esse número? Quantos dias são? Barão e Carla, essa é uma dúvida muito frequente. O que acontece? Na maioria das vezes, a gente avaliando, colhendo até o material da via respiratória desses pacientes, por volta de 10 a 14 dias, ele não elimina mais o vírus do ponto de vista de transmissão. Aquele exame do PCR que a gente faz, que é o cotonetezinho que a gente bota na garganta dos pacientes para fazer o teste, às vezes ele pode ficar positivo durante semanas, mas ele não é um marcador de transmissibilidade. Então, geralmente, os pacientes, quando passa aí de 10 a 14 dias, quando eles não têm mais sintomas, não tosse, não tem febre, eles não são mais infectivos, ou seja, eles não têm um potencial de transmitir a doença para outras pessoas. Mas tem que respeitar esses critérios, né? Mais ou menos 10, 14 dias, está sintomático, está melhor. Então, realmente, a gente sempre orienta os pacientes que esse período de isolamento, dele ficar longe de outras pessoas, para barrar a cadeia de transmissão, tem que ser uma média de 10 a 14 dias. Doutor Álvaro, muito obrigado pelas explicações, sempre trazendo aqui notícias para a gente importante, analisando o que está acontecendo nesse mundo de pandemia. Um abraço para o senhor, até semana que vem. Abraço, Barão. Abraço, Carla. Abraço.